Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Meu nome é Eduardo Leite e a gente vai fazer justamente uma análise sobre o filme O Poço, né? Só que vai ser a questão filosófica, né? E tem muita questão filosófica sobre isso. Então a gente vai deixar para depois essa análise e a gente vai focar agora um pouco no enredo. E o enredo do filme é um enredo excelente. Assim, estou fazendo uma análise de juízo de valor. Eu achei excelente, né? Se você for procurar justamente no Google, 77% das pessoas aprovaram, né? Disseram que o filme é muito bom. Tem um pessoal que não gostou muito e confessa, é um pouco visceral. Crianças não assistam, é um pouquinho pesado. E adultos, por gentileza, não vão assistir na hora do almoço, embora tenha muito essa questão da alimentação lá. Pois bem, com relação ao filme, o filme trata justamente de uma prisão chamada Poço, e essa prisão ela apresenta uma seguinte situação. São duas pessoas por cela, né? E dentre elas tem o personagem principal, que é o Goreng, que parece muito com Don Quixote de la Mancha, né, do Miguel de Cervantes, e não é à toa que aparece ele no filme, tem toda uma explicação do porquê, e é muito inspirado no personagem. Então a gente percebe de fato que nessa prisão as pessoas são postas lá e são levadas ao extremo. Tanto que as pessoas passam 30 dias num determinado nível. Por exemplo, são vários níveis que existem nessa prisão. São mais de 200. Então, por exemplo, eu posso estar lá no nível 8 e após 30 dias eu posso ser rebaixado e cair para o nível 238. Ou subir e para o nível 2. Então é um pouco aleatório. Porém, o que acontece? É muito visível a gente perceber a questão do egoísmo, o primeiro ponto, e o segundo justamente seria a questão da desigualdade social, que a gente vai falar já já. Então, nesse interim, a gente percebe que o filme nos provoca, ele nos suscita uma certa angústia. Por quê? Porque as pessoas que estão em cima, elas têm um certo tempo para comer do jeito que quiserem, o quanto aguentarem. Só que após esse tempo, né, a comida que é baixada numa plataforma, ela vai para o nível de baixo. E geralmente as pessoas costumam urinar, os que estão em cima, né? Urinam na comida, defecam na comida, estragam, quebram louças e tudo, fazem uma algazarra. E os de baixo têm que pegar as sobras, porque não é trocado. É um banquete só para todos da prisão. Então você vai perceber bem aí que existe, de certa forma, uma desigualdade social. Que quem está em cima come primeiro e aí sacaneia quem está embaixo e vice-versa. Parece uma espécie de corrente do mal. Então o filme ele nos provoca a pensar justamente sobre esses dois elementos. Primeiro, a desigualdade social, que é inegável, ricos e pobres. E segundo ponto, a questão do egoísmo, de não pensar no outro, de não se preocupar com o outro, nem com quem está em cima e muito menos com quem está embaixo, né? Então, com base nisso, né, a gente percebe que o filme Poço ele é para provocar, é um filme de 2019, embora tenha sido lançado na plataforma da Netflix em 2020, e é um filme sim que é para te fazer pensar, né? E agora a gente vai justamente para a análise filosófica, beleza? Pois é, gente, agora a gente vai fazer a análise filosófica, né? Então, qual seria os pensadores que a gente poderia citar? E lembrando, né? Por exemplo, a gente poderia citar o filme O Poço e um pensador, né? Como, por exemplo, o Karl Marx ou o Thomas Hobbes, se fosse um tema de redação do Enem. Então, fica a dica aí, beleza? Vamos começar justamente por Karl Marx. Porque Karl Marx ele está citado indiretamente no filme, principalmente com a questão das desigualdades sociais. O primeiro ponto que a gente pode fazer a comparação é como as pessoas, né, elas estão num eterno conflito, né, um conflito de posses. Posses por quê? Onde é que estão as posses no filme, Eduardo? Você percebe que as posses se resumem exatamente ao quê? A comida, aos recursos, né? Então quem está em cima tem mais recursos de quem está embaixo, né? E quando é repassado para os de baixos, tanto menos como é tudo bagunçado, é tudo estragado, não é a mesma coisa de quem está em cima. Então a gente percebe bem aí uma certa luta de classe, porque os de baixo têm ódio dos de cima, e tanto que eles pensam o quê?
Quando eu estiver em cima, porque a prisão ela tem essa questão do aleatório. Eu posso estar no andar abaixo e depois posso ir para cima. Então o pensamento é, hoje você cospe na minha comida, mas amanhã serei eu que vou cuspir na sua. Então existe, além do sentimento de vingança, tem essa questão também do quê? Dessa luta, né? Dessa desconfiança. Tanto que é difícil manter o diálogo com quem está embaixo. Tem uma certa situação, né, que eu não vou dizer para não dar spoiler, e prefiro que vocês assistam, mas por gentileza não assistam perto de crianças, ou na hora do almoço pode ser um pouquinho nojento, né? Mas tem uma determinada cena em que o personagem ameaça os de baixo para que eles possam cooperar. Ele vai dizer mais ou menos assim, olha, ou vocês preservam a comida, pegam só o que precisa e deixa o restante para os que estão abaixo de você, ou eu vou fazer tal coisa com vocês. Ou seja, ele usa do artifício da força, né? Isso aí já vai ser mais ligado ao filósofo que a gente vai falar, que é o Thomas Hobbes. Mas você percebe bem aí as nuances, por exemplo, do próprio Karl Marx. O Karl Marx ele tem essa questão de mostrar justamente o quê? Que as classes estão lutando, que o rico ele pensa como rico e ele não pensa no pobre, não pensa em como os pobres vão fazer para sobreviver. O que importa para ele é que ele está com todas as regalias, né? Que pelo menos é passado mentalmente para eles, que eles têm direito, né? Então Marx vai estar muito presente no filme, é visível. Um outro, que seria o Thomas Hobbes, é quando a gente percebe, por exemplo, a questão da violência, né? Do ódio, parece que são todos contra todos, né? Ninguém pensa, de certa forma, em uma harmonia. Por quê? Porque, de fato, como eu não sei o dia que eu vou estar amanhã, né? Em qual nível eu estarei da prisão, eu, Eduardo, pensaria da seguinte forma: hoje eu posso estar comendo bem, amanhã eu posso estar comendo mal, e vice-versa. Então eu vou tentar suscitar que tenha consciência. Só que as pessoas lá são extremamente hobbesianas. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles utilizam da violência. Se eles puderem matar, eles vão matar. Se eles puderem enganar, eles vão enganar. Então existe uma relação dessa maldade intrínseca. O filme ele tenta passar essa ideia do homem que é mau por natureza, é egoísta por natureza, e aí dá certinho justamente com a visão hobbesiana, do homem que está em conflito eterno com os outros homens, né? E aí a gente também pode analisar por uma via mais do filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Quando ele vai falar do bom selvagem. Por mais que a pessoa tenha educação, que seja aquela pessoa boa, de coração, que seja uma pessoa que aparenta ser tranquila, quando você coloca posses, né, ou a propriedade de algo, no caso a propriedade no filme é a comida, quando você coloca a propriedade, aí muda toda a relação, né? É por isso que o próprio Rousseau vai dizer que o homem ele era bom por natureza, mas o convívio em sociedade o corrompe. E quando a gente vai trazer isso para o filme, o convívio em sociedade a gente troca justamente pelo quê? Pela questão da comida, a questão dos recursos. E isso é interessante. Por que será? Se você analisar, eu vou até perguntar aqui para o Astolfo, por que será que é interessante esse ponto? Vamos saber se ele vai conseguir pensar sobre isso. Uma cabecinha desse tamanho é possível, né? Se você for analisar direitinho, a descrição do filme O Poço e as linhas de pensamento de Marx, né, e de Hobbes, dá certo justamente com o quê? Com o que a gente vive hoje em dia, onde ninguém pensa em ninguém, as pessoas só pensam em si, não sabem de fato em qual classe está, tanto que temos, por exemplo, pessoas que são ricas, pessoas que são pobres e pessoas que estão no meio, que acham que são ricas, mas não são ricas. Elas são visivelmente pessoas um pouco mais ricas que os pobres, mas continuam sendo pobres aos olhos do rico. Então a gente percebe que a sociedade ela está cada vez mais cruel, a desigualdade está se alargando cada vez mais, e o filme O Poço se torna visceral por causa disso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa relação que eu fiz de filosofia e o filme O Poço. Haverá muitas outras que a gente vai fazer, e fiquem à vontade para colocar nos comentários, né, se vocês viram o filme e analisaram de uma outra forma, se vocês viram outros filósofos. A gente pode até, quem sabe, gravar um vídeo só sobre a análise que vocês fizeram e colocaram nos comentários, beleza? Então é isso aí.
Valeu, gente. Não esquece, viu, de assinar o canal, dar aquela curtidazinha bacana e ativar o sininho. E é o seguinte, gente, façam o que quiser de manhã, façam o que quiser de tarde, mas à noite é nossa.